seminário, simpósio, congresso, não importa o nome, mas foi um grande encontro, seminário Metamorfose da Cultura Contemporânea, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e reuniu alguns maiores nomes mundiais de pensadores, desde Michel Maffesoli, Gianni Vattimo, Renato Giannini Ribeiro, Sérgio Rouanet, Muniz Sodré, o nosso Donald Schüller, Arnaldo Jabor, se é que a gente pode chamar de pensador, acho que sim, não é? Pode sim. E o professor Carlos Roberto Cine Lima, que está conosco. Naturalmente, o senhor não vai falar sobre a palestra dos outros, mas nem sobre a sua opinião, sobre o que os outros pensam, porque o maravilhoso é nós pensarmos, ouvirmos a opinião dos outros, respeitarmos a opinião, né, professor? Mas termos a nossa própria, o nosso pensamento construído, arquitetado, claro, muito bem embasado, como é o caso, que é um homem brilhante, professor Carlos Cine Lima. Professor, começamos por onde? O desafio de pensar essas transformações, porque há pouco o professor me dizia sobre este vácuo que nós vivemos nos últimos anos, a queda da religião católica que comandava o mundo, não é? Entre outras, e assim as religiões fundamentalistas, alguns pensamentos que eu diria que eu até pensaria assim com uma certa temeridade. Bom, Tânia, nós somos velhos amigos e eu acredito que grande parte do público seja também amigo e ouça com boa vontade os argumentos que eu vou apresentar. Eu não peço a ninguém que acredite em mim, mas que me ouça. Siga a sua cartilha. Não. E que pese os argumentos para ver se estão certos ou errados. Perfeito. Porque se trata de um assunto muito importante. E esse colóquio é de uma importância muito grande, porque ele juntou pensadores de dois lados opostos, exatamente os dois lados que caracterizam a nossa civilização, vamos dizer, de 1780 até agora e provavelmente para os próximos 50 anos. E a palavra metamorfose já está a dizer que nós estamos numa mudança. Então agora a pergunta é, nós somos um bichinho que vai se transformar numa borboleta ou somos uma borboleta que vai se transformar num casulo? Em que lugar dessa metamorfose nós estamos? E qual é a perspectiva honesta que um filósofo pode dar? E nós não vamos falar então de política, não vamos falar especificamente de arte, vamos falar do ponto de vista filosófico, que, como todo mundo sabe, é mais distante, vê as coisas de cima de uma montanha bastante alta. E este grupo tem tendências, tem caminhos diferentes, tem pensamentos diferentes? Nós temos nesse grupo, no grupo de professores que constituiu o colóquio, duas correntes bem caracterizadas, que são as correntes que desde o fim do século XVIII estão influenciando e transformando a cultura e o mundo. E que vão provavelmente, seguramente, influenciar os próximos 50, eu não quero ser ousado dizer os próximos 100 anos, porque tem tantos problemas climáticos e outros que eu não me arrisco a falar de 100 anos. Futurologia é uma ciência muito difícil. Mas são duas correntes e elas estavam representadas. E sobre essas duas correntes eu gostaria de falar e caracterizar bem o que é uma, o que é outra. A corrente que vamos chamar iluminista, porque esse é o nome que ela recebeu naquela época, a corrente iluminista é a herdeira da tradição filosófica que vem de Platão e perpassa toda a nossa civilização até, a rigor, o fim do século XIX.
No fim do século XIX, nós vamos ter uma guinada, e que é a segunda corrente. Então, essa primeira corrente, que é uma corrente da razão, e que é chamada iluminista, aliás, Porto Alegre é chamada Cidade das Luzes, porque os fundadores de Porto Alegre queriam que esta cidade fosse uma cidade regida pela filosofia iluminista. Temos até um prédio aqui com... Temos até um prédio. Não é? Paris é a Cidade das Luzes, não pela iluminação pública, mas pelo iluminismo francês. Bom, o que é o iluminismo? O iluminismo é a continuação da tradição clássica que, num determinado momento, que começa não, mas tem um ponto alto em Kant, Fichte, Schelling, Hegel e depois Marx, e que a unidade do mundo é pensada de tal maneira que Deus não está mais fora do mundo a dirigir o mundo, de tal maneira que se a gente fizer alguma bobagem aqui, Deus entra e corrige o curso da história. Então, o iluminismo começa a ideia de que, mesmo que Deus exista como em Kant, mesmo que Deus exista como em Hegel, como um panenteísmo, ele não vai corrigir o curso histórico. Nós temos que construir a nossa história. Não somos responsáveis pela história. Só que essa responsabilidade está dentro de um grande sistema filosófico abrangente, e esse sistema tem que explicar as subculturas, os subsistemas e as outras ciências particulares. Então, o iluminismo é aquilo que nos levou, por exemplo, a que católicos e protestantes não se guerreassem mais. Nós, no iluminismo, no começo do iluminismo, achávamos, como Kant dizia, que nós, continuando esse trabalho de esclarecimento, que é outra palavra para iluminismo, nós íamos conseguir o que Kant chama a paz perpétua. Sim. É o nome de um livro de Kant. Professor, nós estamos conversando com o professor Carlos Roberto Cirne Lima, professor, filósofo, sobre este seminário que aconteceu em Porto Alegre, Metamorfose da Cultura Contemporânea. Professor, uma pergunta. Nós temos visto no programa Fantástico, que é um programa popular, popularíssimo, uma moça, professora de filosofia, explicar o que é filosofia de uma forma até muito primitiva, digamos, para que as pessoas entendam. Eu acho altamente positivo. Mas é que as pessoas ficam, para se saber filosofia, para se fazer uma afirmação, nós temos que estudar, nós temos que ter comparações, não é verdade? E hoje em dia, por exemplo, Nietzsche está muito popular, tão popular que as meninas põem as suas frases em tatuagens pelo corpo e etc. Mas até que ponto não é incoerente nós falarmos sobre Nietzsche, Nietzsche que destrói a razão, e falando sobre Nietzsche e a razão, por exemplo? Bom, deixa eu continuar, porque eu chego... Ou me corrija. Não, está totalmente certa, Pedro. Eu apenas tu me antecipaste um passo. Eu estava falando de Kant. Sim. Esse movimento do iluminismo continua na Alemanha, e um dos grandes iluministas se chama Goethe. Schiller. E depois, simultaneamente, nós temos Schelling e Hegel. E nesse iluminismo, isso é um grande sistema filosófico em que tudo tem lugar. Inclusive as religiões orientais são mencionadas por Hegel, dizendo que estão muito perto disso, tudo aquilo que ele pensa. Então nós chegamos a um ponto em que, com a morte de Hegel em 1831, e depois com Marx logo em seguida, que o mundo era uma unidade. E o marxismo é típico. O marxismo queria converter o mundo inteiro e todo mundo deveria ficar marxista. Então, apesar dos erros cometidos pelos marxistas, e que hoje, depois da queda do Berlim, todo mundo sabe, Marx tinha uma base iluminista muito grande que vem da tradição de Hegel.
Só que, quando morre Hegel, os alunos de Hegel não têm a estatura que ele tem, e Hegel, vamos ser bem honestos, exagerou. Ele fez um sistema com uma rede tão fechada, a razão de Hegel é tão forte que ela nos esmaga. E a gente vê esse esmagamento onde ele ficou grande, na União Soviética, no stalinismo. No stalinismo não havia indivíduo, não havia liberdade, nós não podíamos vestir a roupa que a gente quisesse, não podia pensar, não havia livre expressão, e se a gente falasse, iria para a Sibéria. Bom, o stalinismo mostra como e isso vem de Hegel, mostra como essa razão era dura demais. Então, começam as críticas contra Hegel. Já no século XIX, começam as críticas, e os nomes são conhecidos. Schelling criticou, Kierkegaard criticou, mas o grande crítico de Hegel se chama Nietzsche. E é nesse momento que eu vou lhe interromper por um instante só. Pois não. E voltamos, continuaremos conversando, tendo essa aula magnífica com o professor Carlos Roberto Cirne Lima, esse grande filósofo que esteve agora no encontro com os maiores nomes, os maiores pensadores do mundo. Já voltamos. Magnésio é um mineral essencial para uma vida saudável. A falta de magnésio pode causar várias doenças, resultando em sintomas de artrite, artrose, fadiga muscular e muitos outros males. X2-magnésio auxilia na prevenção e, por estar em formato quelato, tem 100% de absorção pelo organismo. Bons hábitos contribuem para uma vida longa. X2-magnésio. À venda em farmácias, drogarias e lojas de produtos naturais. Se você está achando a casa branca demais, quem sabe fica bom se pintar de lilás. Azul, vermelho, verde, marrom, cinza e amarelo. É só escolher a cor e passar na Quero-Quero. Na Quero-Quero você encontra tudo em tintas e acessórios das melhores marcas e a melhor condição. 6 vezes com o primeiro pagamento só com o seu 13º. E tudo isso facilitado pelo seu cartão Quero-Quero. Vem que tem na Quero-Quero. Atenção, aposentados e pensionistas. O Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas está promovendo campanha de revisão dos benefícios previdenciários a fim de obter os reajustes devidos e cobrar os atrasados sem custo inicial. Ainda concede empréstimos com as menores taxas em até 36 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Aproveite e receba gratuitamente o exclusivo cartão de crédito do Sindicato Nacional dos Aposentados. Visite nossos postos ou ligue 3321-4784. Faltou. O quê? Faltou em casa? Tem na Panvel. Na TV Com, todos os detalhes do referendo sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munição. Neste domingo, a partir das 8 da manhã, é o resultado da apuração. As equipes da TV Com trazem de hora em hora todas as informações sobre o referendo, direto de Brasília e das principais cidades do estado. Tá acontecendo? Tá na TV Com. Continuamos conversando com o professor Carlos Roberto Cirne Lima, que é professor da Unicinos, filósofo, grande pensador, junto com outros pensadores. Ele participou deste evento Metamorfose da Cultura Contemporânea, que aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que reuniu um dos maiores nomes assim, de pensadores do mundo. E, professor, interrompemos exatamente quando o senhor falava do Nietzsche, porque as pessoas falam muito do Nietzsche, mas assim tem umas incoerências que dizem... Não, só um pouquinho. Então, antes de falarmos, eu até dizia para o senhor, para que os meninos não se assustem, de ler livros
muito volumosos, de 800 páginas, com letra pequena, como eles dizem, mas que letra pequena e quantas páginas? Então existem pequenas coleções que são muito acessíveis até para que a gente possa até entrar, não é? Para que os jovens possam penetrar nesse mundo da filosofia e até saber o seu caminho e ter essa pequena comparação. Né? São 90 minutos, e várias editoras, Zahari, tem outras editoras também, que têm livros muito interessantes, coleções de preço muito acessível. Portanto, assim democratizamos a filosofia e o pensar. Em breve o CD, que foi lançado em Passo Fundo e que o Gerdau provavelmente em futuro próximo o Grupo Gerdau está empenhado e vai fazer a edição. Que é de sua autoria. É da minha autoria e é com a minha mulher a Maria Tomazelli, e ele é todo ele cheio de obras de arte. Não é? Não, mas voltando então, o que havia? Havia uma cosmovisão, vamos usar uma palavra bem ampla, a visão que a gente tinha do cosmos até mais ou menos 1840, 60, era uma visão unitária. Cada um sabia o seu lugar e sabia o que era o bem, o que era o mal. E assim a gente se orientava, a gente sabia onde andar. O caminho das pedras estava bem demarcado. Com o colapso do sistema de Hegel, e esse colapso começa com críticas que vêm já no século passado, mas que tem o auge no fim do século com Nietzsche, a razão é destruída. Essa razão unitária e forte demais. Eu digo, então, essa razão, já antecipo, ela não devia ter sido destruída. Ela devia ter sido retocada, corrigida. Mas não. Nietzsche não queria falar em correção, Nietzsche queria destruir. E ele diz, o que eu quero é destruir a filosofia de Hegel a marretadas, a golpes de marreta. E quero mais, e quero crucificar a Igreja Católica, que está também transformando todos os homens em escravos. E aí ele diz que Deus morreu. E aí ele diz, Deus morreu. Mas se não existia, por que morreu? Por que ele matou Deus? Bom, o Deus começou a ser... No seu entender, no entender de Nietzsche. Deus começou a desaparecer em Kant. Em Kant ele já é algo sobre o qual a gente não pode falar cientificamente. Em Schelling e Hegel, Deus é panenteísta. Deus está aqui entre nós. Então, nós estamos aqui. Deus não está lá em cima da nuvem dirigindo a história e corrigindo a história. Deus está dentro de nós, aqui entre nós dois. Olha o Evangelho. Se dois se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Essa é a concepção panenteísta de Schelling e Hegel, que também enfraquece o conceito clássico de Deus. Então, de repente, Nietzsche, com golpes de marreta... Já era ateu ou transformou-se em ateu, Nietzsche? Nietzsche era filho de pessoas extremamente religiosas, se não me engano até de um pastor, e fez uma reviravolta intelectual e fez então uma guerra... Renegou Deus, né? Não é renegar, fez uma guerra violentíssima contra a razão dos clássicos, que era forte demais, e contra o Deus, que, na minha opinião, também estava pensado errado. O Deus daquela época estava pensado errado. E Nietzsche tem uma coisa, Nietzsche é um escritor como que em língua alemã só é superado pelo fundador da língua, que é Lutero. A força, o estilo de Nietzsche é uma das coisas mais fascinantes que tem. E se alguém quer aprender alemão, eu diria, vai ler Nietzsche. O problema é que Nietzsche, como filósofo, ele é altamente destrutivo e não constrói. Ele constrói pedacinhos, porque ele só tem fragmentos. Ele pegou a razão
e com a marreta transformou a razão em pequenos fragmentos. Eu posso pegar um pequeno fragmento de Nietzsche, é uma frase belíssima, que eu até posso tatuar. Tatuar no seu braço. Agora, quando essas pessoas vêm me falar da maravilha de Nietzsche, eu pergunto, espera, me diz uma coisa, tu és senhor ou és escravo? Porque, de acordo com Nietzsche, só existem 2 tipos de homem no mundo. A moral dos senhores e a moral dos escravos. E em se tratando só de nós dois, me desculpe, Tânia, eu sou o senhor e tu és escrava. Sim. Esta é a moral de Nietzsche. E ninguém fala. Ninguém fala que Nietzsche... Ninguém contesta? Ninguém contesta as bobagens incríveis que Nietzsche fez. E a principal delas... Porque nada impede que ele faça bobagens, mesmo com a sua genialidade, com toda a sua... Claro, qualquer filósofo faz bobagem. Sim. Como Hegel fez. Claro. Mas a gente pode, em Hegel, pegar a agulha e mostrar onde é que ele fez a bobagem. Em Nietzsche, não. Ele destruiu a unidade, a estátua da razão, e agora nós temos cacos. Tem cacos aproveitáveis. Agora, não há mais totalidade. E agora, repara, o seguinte grande filósofo, agora estamos no século XX, Heidegger, vai dizer assim, a nossa primeira função é destruir toda a metafísica ocidental. E só então podemos começar a filosofar. Vou interrompê-lo novamente aqui em Heidegger, professor Carlos Roberto Cirne Lima. E agora há pouco, assim, recentemente, também existe, claro, isso nós vamos continuar no próximo bloco, uma destruição dos novos filósofos, não? A França, que amou e venerou tanto Sartre, e etc., hoje em dia tem assim, algumas pessoas defendendo o pensamento sartriano e a importância de Sartre também naquele momento, né? Mas uns destroem os outros. Bom, é uma guerra. Essa destruição não é um destruir destrói o outro. O pensamento Isso do outro. acontece em todos os países. Em todas as civilizações, em todas as sociedades? Não, no nosso tempo. Nossa. Isso é um fenômeno da crise, da metamorfose do nosso tempo. Deste vácuo. Nós éramos uma civilização que tinha uma unidade de pensamento e uma unidade de religião. Sim. E depois foi substituída por uma unidade de ideologia, com erros como a marxista, mas dava pontos de apoio. E com Nietzsche, com Heidegger, que vai destruir a metafísica, e com o segundo Wittgenstein, que bem mais técnico, vai dizer, ele no primeiro Wittgenstein, jovem, dizia, a gramática profunda do mundo é a gramática do mundo. A gramática profunda da linguagem é a gramática do mundo. Se eu conseguir captar a gramática profunda da linguagem, eu tenho a gramática do mundo. Esse é o primeiro Wittgenstein. Maravilhoso. O segundo Wittgenstein diz, não existe uma linguagem para todos, existe uma multiplicidade de linguagens e, portanto, existe uma multiplicidade de gramáticas do mundo. O mundo foi novamente transformado em fragmentos. E nós vamos juntar esses fragmentos e vamos continuar este nosso bate-papo agradabilíssimo com o professor Carlos Roberto Cirne Lima logo após o intervalo. 1 minuto só. Fiore Regali, encantando com suas cores, levando até você flores e cestas de altíssima nobreza. Fiore Regali, ateliê de flores, teleentrega gratuita 3212-1956. Se você está achando a casa branca demais, quem sabe fica bom se pintar de lilás. Azul, vermelho, verde, marrom, cinza e amarelo. Essa escolher a cor e passar na Quero-Quero. Na Quero-Quero você encontra tudo em tintas e acessórios das melhores marcas e a melhor condição. 6 vezes com o primeiro pagamento só com o seu 13º. E tudo isso facilitado pelo seu cartão Quero-Quero. Vem que tem na Quero-Quero. Em qualquer ocasião,
mate amargo anima a festa, aquece a conversa e afaga o coração. Mal desponta o dia em todo o nosso rincão, começa a primeira lida, o ritual do chimarrão. Enquanto a gente mateia com a cuia de mão em mão, quantas histórias se contam em volta do fogo de chão. O que passa pela bomba é mais que uma infusão. A gente sorve a amizade, hospitalidade e o amor a esta terra que cultivamos com devoção. Isso vem da alma gaúcha. Natura, bem-estar bem, valorizando a alma gaúcha. Faltou. O quê? Faltou em casa? Tem na Panvel. Vem aí uma nova edição de um dos maiores clássicos da nossa cultura. 51ª Feira do Livro de Porto Alegre. A partir do dia 28, a TV Com entra com programação especial com a cobertura completa do evento. Os lançamentos, as personalidades, homenageados, atividades paralelas, tudo o que estiver acontecendo na feira, você acompanha nos programas da TV Com. 51ª Feira do Livro de Porto Alegre. Tá acontecendo? Tá na TV Com. Oferecimento Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. E FTB Editora. Mais educação, mais futuro. Esse comportamento, Gaúcha Comportamento, já que nós vamos ao ar pela TV Com, Canal 36 e pela Rádio Gaúcha AM, Rede Gaúcha Sat. Vocês podem acessar também este programa pelo www.cliquerbs.com.br e podem ouvir essa. É magnífico. Nós vamos chegar lá na contemporaneidade do mundo moderno, né, professor Carlos Roberto Cisne Lima, que às 8h30 da manhã, quando o programa na Rádio Gaúcha estiver indo ao ar, alguém lá no Japão acessa e lhe ouve. É fantástico, claro, às 8h30 da noite no Japão, naturalmente. Mas no nosso tempo real aqui, nós podemos ser acessados no mundo inteiro. Isso é fantástico. Isso quebra também alguns paradigmas aí, né, professor? E eu lhe interrompi exatamente quando o professor Carlos Roberto Cisne Lima falava sobre a fragmentação total da razão. Bom, deixa eu continuar. Por favor. A fragmentação da razão, e que eu expliquei em Nietzsche, que foi o pai dela, o mais violento, em Heidegger e em Wittgenstein, os maiores filósofos do século XX, obteve continuação na filosofia francesa dos últimos 30 anos. E os colegas franceses que estão aqui são hoje os maiores representantes da fragmentação da razão. Michel Maffesoli. Maffesoli diz que não há grandes civilizações, há tribos. Temos que voltar a culturas tribais. E assim por diante. Eu não quero falar mal dos meus colegas. Sim. Agora, sou obrigado, pela honestidade intelectual, a dizer que sou adversário deles. Eles defendem a razão mais e mais fragmentada, eu defendo a unidade de uma razão nova, de uma razão que, corrigidos os erros de Hegel e de Marx, possa se construir de novo. Então nós temos hoje, a característica de hoje, são duas tendências que se opõem. Nós temos uma tendência que é de unificar coisas. Por exemplo, Unesco, Nações Unidas, são tendências de unificação. Nós temos, por outro lado, tendências de separação. E as tendências de separação são extremamente fortes. Por exemplo, professor? De um exemplo bem fraquinho, de um exemplo bem forte. A Europa ficou unificada. E os meus colegas de universidade, que naquela época falavam alemão clássico, o assim chamado alemão de teatro, todo mundo falava igual,
como no Brasil, padrão Globo de linguagem. Todo mundo se entendia e não havia dialeto. Hoje, os meus amigos falam dialeto local, de tal maneira que eu tenho dificuldade em entender o que eles estão dizendo. O que houve? A tendência para a unidade de toda a Europa fez que reaparecessem tensões locais, inclusive dialetos locais. E isso não causa, isso aí eu disse, é o mais leve. Isso não afeta em nada a humanidade, talvez até seja muito bom. Outra coisa muito boa é o respeito que a gente adquiriu pelo outro. E pelo pensamento do outro. Pelo pensamento do Posso discordar, mas ele tem... Não, o outro tem o seu pensamento e nós temos o direito de ouvi-lo e de criticá-lo. Porque algumas correntes não permitem. Se o senhor pensa contra mim, então é meu inimigo. Mas isso agora nós vamos logo entrar em seguida. Sim. Nós temos, então, uma força que leva à unidade e uma força que leva à multiplicidade. Sim. Não pensa como eu. Tem coisa certa. Deixa eu só corrigir. Se o senhor não pensa como eu, é meu inimigo, é isso. Ele se contra mim, mas me perdoe. Se eu não penso igual ao senhor, então somos inimigos. Não é nada disso, né, professor? Vai chegar lá. Sim. Na hora que eu dei um exemplo bem leve. Sim. Agora eu vou dar um exemplo mais neutro. E depois eu vou dar um exemplo pesado. Sim. O exemplo que eu te dei, o pessoal falando de dialeto local na Áustria, na Alemanha, um exemplo até bonito que eles estejam cultivando costumes locais. As suas tradições. Como aqui tem romances escritos em dialeto alemão. Bonito. É bonito. Mas o fato é que todos eles são brasileiros, sabem falar português, quando a gente quer se entender, se entende. E eles usam esse dialeto para festas que são muito bonitas, mas que não impedem que eles sejam brasileiros. Eu agora vou dar o seguinte passo. O seguinte passo agora eu vou fazer como um experimento mental. Na cultura esquimó, se tu entras como homem num iglu, o homem do iglu vai te oferecer a mulher dele para tu dormires com ela. E se tu não fizeres isso, tu estás ofendendo ele tão gravemente que, dependendo das circunstâncias, ele te empurra de volta para o frio e tu vais morrer no frio porque tu não tens para onde entrar. Enquanto esse esquimó estava lá no Alasca, não havia problema. Com a globalização, esse esquimó, de repente, está morando num condomínio em Bagé. Sim. E ele visita o vizinho gaúcho de bombacha, sim, chapéu de aba larga e, apesar da proibição, com o revólver na cintura. Sim. E depois do almoço, depois da janta, pergunta para o gaúcho em que lugar eu posso me deitar com sua esposa. O que vai acontecer? O gaúcho puxa do revólver e dá um tiro na testa dele. Sim. Bom, problema. Eles agora moram um ao lado do outro. São duas culturas diferentes. Essas duas culturas têm conflito. Enquanto não estão em conflito, não há problema. Ele usa uma roupa um pouco diferente, ele fala outra língua, isso tudo não influi. Mas quando há coisas que estão em conflito, não é possível a convivência. E não sendo possível a convivência, eles não vão mais falar. Porque se não se matarem, eles não se falam. E daí surge, desses exemplos, o que está acontecendo hoje no mundo inteiro, fruto da fragmentação da razão. Como os judeus, que são tão semelhantes. Judeus e árabes. São irmãos. Irmãos, primos de sangue. Exatamente. Eles se matam, mas se fossem só judeus e árabes,
era um problema localizado que nós temos há décadas. O problema é que nos últimos 10 anos não se trata mais de judeus e árabes. A fragmentação da razão fez que as grandes religiões tolerantes, como eram antigamente, lembrem que na Universidade de Granada, os professores árabes que dirigiam a universidade convidavam professores judeus e professores cristãos para dar aula naquela universidade. Eles tinham a tolerância que o iluminismo hoje está pregando. Só que o iluminismo, por exemplo, o multiculturalismo, que é maravilhoso, começou a perder o pé. Ele não está na água e de repente não tem mais, perdeu o pé. Ele agora está nadando e está se afogando. Professor Sidney Lima, e essas religiões fundamentalistas surgem? Daí, Sim. as religiões, em vez de surgirem como religiões, as grandes religiões da antiguidade, não é da antiguidade, da Idade Média, da Renascença, as religiões agora estão surgindo como fundamentalistas. Então, nós não temos mais o que ainda no fim do século passado a gente tinha, por exemplo, Rahner no Concílio Vaticano, queria fazer a união de todas as religiões. Não, hoje as religiões são cada vez mais fundamentalistas. Se tu tens outra religião, tu não és apenas uma pessoa com outra religião, tu és o meu inimigo e o diabo está dentro de ti. Há pouco tempo teve um seminário, um congresso sobre religiões aqui em Porto Alegre, e foi cientificamente, uma pesquisa científica, no Brasil nós temos 35 mil religiões diferentes. 35 mil religiões. Bom, agora o senhor imagina, então daqui a pouco cada um, eu vou ter a minha igrejinha, o senhor vai ter a sua. Quem paga o meu dízimo? Quem paga o seu? As 35 mil não me perturbariam tanto, porque seriam tantas que talvez não houvesse conflito. O problema é que nós temos no mundo 4, 5, 6 grandes religiões. Agora, elas estão ficando fortes não naquilo que elas tinham antigamente. O catolicismo de antigamente queria trazer todas as religiões para uma grande unidade religiosa. Católica, apostólica. Seria o ecumênico, o pensamento ecumênico do Segundo Concílio Vaticano, que não venceu, foi recusado. E o principal teólogo responsável pela recusa se chama Joseph Ratzinger, e hoje é Papa. E Rahner, que queria esta unidade, foi escanteado a tal ponto que não podia mais dar aulas de teologia. Então, o catolicismo agora, com este Papa, ainda não mostrou as unhas, ele vai ficar mais e mais fundamentalista. Vai ser camisinha, vai ser... Bom, não vão cortar a mão, porque o Estado não permite, mas eles vão apertar os parafusos como nunca nos últimos 50 anos. Nós vamos voltar um pouco regredir várias décadas no catolicismo. O protestantismo ilustrado, iluminista, está cada vez menor. Perde os fiéis. E quem é que ganha? Os fundamentalistas. Os Estados Unidos estão sendo governados por protestantes fundamentalistas. Os árabes, não só na Palestina, em todos os lugares árabes, inclusive lá na Indonésia, estão cada vez mais fundamentalistas. E hoje a moda... Caminhamos para grandes guerras, professor, na sua opinião. Então, nós temos duas coisas. Nós temos, de momento, uma posição de indiferenciação, de confusão, em que reina Nietzsche com seus fragmentos,
e a garota escreve uma frase bonita de Nietzsche na tatuagem. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos caminhando aceleradamente para a guerra de religiões. Ou seja, para religiões fundamentalistas que imediatamente dizem que o outro é o demônio, demonizando os outros. E só ouvem a palavra, como eles dizem, a palavra de Cristo. Só Cristo existe, nada mais. E com para isso, algumas delas, nós perdemos o diálogo com os islâmicos. Não há mais diálogo com os islâmicos, com os judeus. O judeu, que antigamente era muito modesto, aqui em Porto Alegre. Sim. Há 20 anos atrás, não havia num jornal um anúncio de descoberta de uma seiva. Não se via no Bonfim um judeu com um kippá na cabeça. Claro, os mecharim com... Não havia um casamento judeu em que houvesse uma página de jornal com todas as cerimônias. Sim. Isso está aparecendo. Não é ruim. Eles têm que ter liberdade de religião. Sim. Começa a ficar ruim no momento em que eles, se é que acontece, espero que nunca aconteça no Brasil, no momento em que um deles diz, os outros têm o demônio. E quando nós dissermos isso deles, idem. E quando os árabes dizem isso de nós, bom, e aí nós vamos ter um período que não será curto de guerra de religiões. E mesmo que os Estados Unidos agora, depois de Bush, não haja uma reeleição, haja um candidato democrata que ganhe. Mesmo assim, os Estados Unidos, o Deep America, vai continuar fundamentalista. E coisa estranhíssima, o europeu está ficando fundamentalista. Na Áustria, na fronteira com a antiga Iugoslávia, os polícias estão quase um ao lado do outro. Exatamente. Mas então há uma incoerência também. Uma incoerência. A globalização está sendo fragmentada, mas não do ponto de vista econômico. E nem então nós temos uma globalização econômica, só que dentro dela nós estamos tendo diferenças religiosas fundamentalistas. E o que eu temo, então, eu falei do passado, estou falando da confusão do presente, em que a menininha bota a frase de Nietzsche, porque não tem onde se agarrar. Agora, esta falta, esse vácuo de ideologia, de religião, de filosofia abrangente, está nos levando para um fracionamento. E é uma contradição incrível. Economicamente, ficamos cada vez mais unidos. A internet nos une como nada na história nos uniu. E, apesar disso, o ódio está ficando cada vez maior. E isso é uma novidade complexa. E esses professores aqui, neste colóquio, alguns representam uma corrente, outros, como Rouanet e eu, representamos o iluminismo. Daí a discussão acirrada que houve no Congresso. Nós encerramos este programa, que foi magnífico, fantástico, que pode ser assistido pela TV Com, pela Rádio Gaúcha, pela internet. E o que me parece, professor, que ficou aqui de tudo que o senhor disse, professor Carlos Roberto Cirne Lima, que o saber ninguém nos toma. Então, quanto mais soubermos, quanto mais educados formos, mais chances nós termos de entender a cultura, entender o pensamento do outro. Correto? Exatamente. Eu lhe agradeço imenso, professor. Obrigada. Eu é quem agradeço. Um beijo. Muito obrigado. E foi com o professor Carlos Roberto Cirne Lima que nós tivemos o privilégio de estar neste programa que vai ao ar pela TV Com e pela Rádio Gaúcha, a AM Rede Gaúcha Site. Até o próximo programa. Muito obrigada.